Olá, eu sou a Fabiola da Lagos Pesquisa e vim aqui falar um pouco sobre grupo focal hoje para esclarecer o que é essa técnica, que é uma técnica bastante poderosa de pesquisa qualitativa, porque permite com que a gente veja a bola rolando. Trata-se de uma sala controlada que vai ter ali de 8 a 10 pessoas, existe também a possibilidade de grupos menores, a depender do projeto. E você consegue levar estímulos, né, através de perguntas, de provocações para esse grupo de pessoas que fazem com que acenda na sala uma discussão. Então, a gente consegue assistir à construção dos argumentos. Por isso que a pesquisa qualitativa é tão importante estar junto da quantitativa, porque a quantitativa mostra a tendência, né, a tendência de ação, e a qualitativa mostra as razões daquela tendência, então é uma forma também da gente conseguir perceber as fragilidades da tendência. Eu trouxe um exemplo hoje de uma sala que nós realizamos o ano passado, 2022. A gente estava trabalhando na eleição para presidente e estava ali chegando no primeiro turno, quase no momento do primeiro turno, quando surge no cenário eleitoral uma pressão para a transferência de votos para o candidato Lula, que era o candidato que estava com uma chance de resolver no primeiro turno. Então teve toda uma campanha, todo mundo se lembra disso, de dizer o quanto seria importante o Lula já resolver a eleição no primeiro turno para evitar a possibilidade de tentativas de golpe de Estado, né, de golpe na eleição, já que o cenário estava bastante tenso. Mas a campanha do Lula não trazia isso como de forma explícita, né, como essa ação é conhecida como voto útil, né, voto útil. Eu não podia trazer, a campanha do Lula não podia trazer para dentro da sua propaganda eleitoral, que tem um poder imenso na decisão das pessoas, ele não podia trazer essa expressão voto útil. Isso era dito de N outras formas, especialmente concentrado ali na questão de minorar o risco de golpe de Estado. Muito bem. Os candidatos vulneráveis a essa migração de votos, né, obviamente tinham que reagir. E uma dessas reações, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, uma dessas reações que a gente observou no grupo, foi o candidato trazer o assunto, o tema voto útil, sem utilizar a expressão voto útil, porque também se ele explicasse demais do que se tratava ali, isso poderia se voltar contra ele poderia colocar o potencial eleitor dele para pensar naquela situação, né, fazer aquela conta. Então ele trouxe em um texto um tanto hermético, um tanto truncado e usando a palavra inútil. O que ele queria dizer na comunicação dele? Que esse esforço, que essa história de que era necessário que as pessoas não votassem em quem elas queriam para votar em quem teria chance de ganhar no primeiro turno, que esse esforço, na verdade, era tornar o voto inútil. Então, teve um malabarismo de texto na boca do candidato para explicar para o eleitor uma situação que o eleitor desconhecia, pelo menos a amostra, né, que a gente estava trabalhando e que representa uma quantidade muito significativa no cenário eleitoral brasileiro. Olha o zigue-zague da comunicação, né? Eu tinha que trazer uma situação que estava acontecendo, sem esclarecer completamente uma situação que em si já não era esclarecida, e levar para o eleitor uma questão, um ponto para ele pensar que era relacionado ao voto dele, o que significava o voto dele dentro desse cenário de utilidade e inutilidade. Pois bem, o que aconteceu?
Os eleitores de cara não entenderam o que estava acontecendo e, por não terem entendido, começaram a debater, né? Como é natural da dinâmica do grupo focal. E nesse debate, vai para lá, vai para cá, a conclusão que eles chegaram era que o candidato estava chamando eles de inúteis, de eleitores inúteis. O contrário do que a comunicação gostaria de transmitir. Acrescenta a isso o fato do candidato, né, estou falando do Ciro Gomes, ter um vocabulário que também não era facilmente alcançado por esse eleitorado e falar rápido demais. Então, eu tinha um candidato que, em si, por mais que ele tenha uma postura didática, a hora que ele engatava uma explicação na seara econômica, por exemplo, o eleitor ficava ali, no segundo minuto o eleitor já estava para trás, já não estava entendendo o que ele estava fazendo. A gente percebeu isso, né? E nesse caso ficamos na percepção, até porque a gente não estava trabalhando para ele. Isso é um exemplo do tanto que essa ferramenta é poderosa e ela não é uma ferramenta barata. Não é uma ferramenta barata. Isso é uma questão. Por que ela não é barata? Porque não é só reunir as pessoas no grupo. A gente precisa levar as pessoas certas para que esse grupo realmente seja produtivo. Então isso tem três fases. A primeira fase é quando se desenha o perfil da amostra, né, o perfil das pessoas que a gente quer ouvir. Esse desenho, ele passa por critérios socioeconômicos, então é classe social, escolaridade, idade, gênero, a depender do lugar que a gente está trabalhando também entram outras questões, a depender do projeto que se está trabalhando entram outras questões. Qual que foi a tendência de voto na eleição passada? Isso pode ser uma pergunta que é feita no momento do recrutamento, que existe uma empresa especializada nisso, recrutamento. Então, ó, a gente fala, a cidade é tal, o perfil que nós precisamos é esse aqui, e essa empresa vai encontrar essas pessoas, colocar as pessoas numa sala virtual ou física, e se for virtual, cuidar para que essas pessoas realmente consigam permanecer na reunião. Depois disso, está todo mundo lá dentro daquele perfil desenhado, a gente ainda tem a necessidade da experiência de moderação, porque as pessoas estão no perfil, mas elas têm personalidade. E essa personalidade pode fazer com que alguém fale muito o tempo todo, seja dominante no grupo, ou aconteça o contrário, se intimide. Não acontecer discussões muito acaloradas, ainda mais no cenário polarizado que a eleição aconteceu. Então tem que ter ali um jogo de cintura para fazer a conversa fluir. Quando a conversa flui, a gente consegue perceber acontecimentos igual esse que eu acabei de relatar. Olha, tem um problema de comunicação aqui, as pessoas simplesmente não estão entendendo o que está sendo dito e não entendendo, a partir do momento que elas não entendem, elas têm um gosto ruim naquilo ali, para ouvir aquilo ali, porque elas começam a ficar incomodadas, né? Estão falando alguma coisa muito distante da minha realidade, então não vai resolver a minha realidade, não. Sigam-nos para mais dicas. Beijos!